Eu quero que você hoje abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Colossenses, no capítulo número 1 e no versículo número 13. Colossenses capítulo número 1, versículo número 13, diz assim, preste atenção: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Me acompanhe agora no momento de oração. Peça a Deus para que Ele fale com você neste momento. É um momento muito especial. Eu sei que Deus vai falar com você. Deus eterno Pai, obrigado por esta oportunidade, pelos meus irmãos que aqui estão nos auxiliando, ó Pai, para realizar este momento. E a cada irmão que lá em suas casas estão atentos, ouvindo a Tua palavra. Fala conosco. Fala comigo, fala em cada coração, meu Deus. Ministra o que Tu desejas ministrar a todos nós, a todos que estão em casa, a todos que vão ter contato com este conteúdo em algum momento. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço. Muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. É muito singular que Jesus Cristo, quando Ele inicia o seu ministério, Ele vai caminhando, segundo a Bíblia Sagrada, e chega num certo momento em que Ele evoca a figura da cruz de uma maneira muito, talvez estranha para os discípulos, que sabiam muito bem o que a cruz significava naqueles dias. Lá em Lucas capítulo 9, registra que o Senhor Jesus diz: aquele que quer vir, pois, após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quando você escuta isso hoje, tem uma sonoridade, tem um jeito de você encarar, porque você já conhece toda a história bíblica do sacrifício de Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda no contexto que os discípulos estavam recebendo esta palavra. E uma das maiores dificuldades que nós temos de assumir a nossa cruz é porque de fato nós não entendemos a cruz de Cristo. Muitas pessoas estão até mesmo dentro das igrejas e ainda não entenderam a extensão, a profundidade, a largueza, a densidade do que significa a cruz de Cristo. E quando eu disser a cruz de Cristo, eu quero que você interprete como o sacrifício feito por Ele na cruz do Calvário.
falamos a respeito da cruz, se nós não a entendermos de maneira efetiva, verdadeira, no seu sentido mais profundo, amplo, a nossa fé, ela vai ficar deficiente. Há muitas pessoas que têm uma fé deficiente. Pensa que a fé, mas na verdade é apenas uma crença. Uma crença, você muda conforme as circunstâncias. Existem até as crentices. Agora, quando você entende de fato a cruz de Cristo, isso provoca em você um fundamento eterno que vai sustentar toda a sua fé e vai conduzir toda a sua espiritualidade. Por isso o tema desta noite é tão importante. E para que nós comecemos a entender a cruz de Cristo, eu quero lembrar a você o que está escrito lá em Atos capítulo 17, versículo 28, dito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nos revela em Atos 17, 28, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso significa aquilo que a Bíblia diz em vários momentos e que precisamos realmente estar entendendo. Fora de Deus não existe nada. Fora de Deus não há nem o vácuo. A gente pode entender o que é algo vazio, mas a gente tem dificuldade de entender o que é algo sem forma. A gente pode entender o que é alguma coisa que não contém nada. Um copo vazio você entende, um prato vazio você entende, uma igreja vazia você entende, mas você não consegue entender o que é o nada. A Bíblia diz categoricamente que fora de Deus não existe nada. E se não existe nada fora de Deus, tudo que existe, na verdade, existe nele. E se existe nele, e pensa e imagina que pode saltar fora de Deus e viver ou existir, essa pessoa ou essa criatura cairá no nada, que você não tem ideia do que é. Ninguém sabe o que é o nada. Por isso que a Bíblia Sagrada, para nos fazer entender as questões da eternidade, da separação de Deus, usa a figura do inferno. Para você entender que uma vida sem Deus, sem nada, é um inferno. E aí existem muitas especulações do que isso significa. Mas é preciso e basta você entender que o inferno é qualquer lugar que Deus não esteja, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua mão estendida. Isso é um inferno. Agora, voltando aqui para a nossa reflexão, é muito importante então que nós, entendendo que não existe nada fora de Deus, que tudo que existe, existe em Deus. Mas, quando o homem pecou, a santidade de Deus, a perfeição de Deus, deveria ter jogado o homem para o nada. Porque o homem tomou uma decisão de viver fora de Deus, fora da sua vontade. E como nós dissemos na mensagem anterior, o que fez o Senhor agir e realizar tudo o que fez
que realizou, é o amor que Ele tem por nós. Mas se nós não entendermos como é que isso se deu, como é que isso procedeu, nós vamos ficar na superficialidade da nossa fé. Agora, quando você entende a cruz e entende o que aconteceu de fato na eternidade, aquilo que promoveu tudo que existe hoje, você então vai começar a entender não apenas o seu momento, mas vai entender a sua origem e vai entender o seu destino. Por isso que quando o homem pecou, o certo, o correto, era o homem cair no nada, no vazio, na inexistência. O certo era o caos completo e total. Mas a Bíblia diz que quando o homem cai, se você ler o texto sagrado, nada acontece de maneira muito extraordinária na natureza. Os pássaros continuavam a voar, os peixes continuavam a nadar, as árvores continuavam lá, mas algo profundamente significativo aconteceu. E aí a gente precisa entender que quando as verdades bíblicas são colocadas, a gente precisa fazer as ligações corretas para entender todo o processo que Deus fez, faz e ainda continua a fazer. Você lê na Bíblia Sagrada, lá no capítulo 21 do livro de Apocalipse, que um dia vai existir um novo céu e uma nova terra. No mesmo capítulo, número 21, no capítulo 21, no versículo 23, você vai também ler e observar que há uma cidade aonde não precisa de sol, aonde ali o cordeiro é a lâmpada. Agora me diga, se a Bíblia diz que vai existir um novo céu e uma nova terra, significa que a terra e o céu que agora existem, eles são temporários. Porque quando Deus faz algo, Ele faz algo eterno. Nós podemos então dizer que a nossa terra e o céu são provisórios. Porque o que vai perdurar, o que vai durar de fato, é o novo céu e a nova terra. Pedro também fala sobre isso. Então, quando você começa a entender, a gente pergunta: por que Deus criou um lugar temporário, que não é o eterno, que vai passar, segundo a Bíblia? A Bíblia diz: o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão passar. Então, se esse é um tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui nesse planeta temporário, por que Ele fez isso? Porque Deus fez algo que não é o perfeito ainda, não é o céu ainda. Tem pessoas que ficam, mas Deus não é do céu. Não, é o céu que é de Deus. Deus não precisa do céu, o céu é que precisa de Deus. Aí quando você olha e você observa que Deus, para promover a criação do homem lá na eternidade, Ele definiu que para poder sustentar esta criação e dar tempo, preste atenção, porque Deus criou tempo. Deus está fora do tempo. Deus não precisa do tempo, Ele é eterno. Mas Ele cria um planeta provisório, uma terra temporária, um céu temporário,
um céu provisório. Para quê? Para que nesse tempo a humanidade que ele amou, segundo a Bíblia, de tal, não tem explicação, tal, não tem explicação. Eu não tenho palavras para dizer. Ele faz um planeta, um universo, um céu que se mantenha até o projeto de redenção de Deus se concretizar. Mas para que isso possa acontecer, a justiça perfeita de Deus precisa ser atendida. E antes da fundação do século, segundo a Bíblia, e também no livro de Apocalipse, capítulo 13, no versículo 8, diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus Cristo, perfeito, conhecido antes da fundação do mundo, porque o projeto e a cruz de Deus se estabeleceu na eternidade. Antes de dizer haja luz, Deus teve que dizer haja cruz, porque foi a cruz e o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo que sustentou toda a criação. Quando o homem pecou, tudo deveria vir abaixo. Sabe por quê? Porque a criação está pendurada no homem. A criação só existe por causa do homem e do amor que Deus tem pelo homem. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, Ele faz por amor a mim e por amor a você. Ele não faz por Ele, Ele faz por mim e por você. Então já na eternidade Deus planejou o sacrifício perfeito, que deveria ser de uma certa forma, de um certo jeito. Eu acho algo tremendo, extraordinário, quando eu leio Apocalipse 5, versículo 6, que diz que o Cordeiro está lá, tronizado, na sala do trono, e a Bíblia diz que ele tem a marca do sacrifício, a marca da degola. Você sabe como é que era feito o sacrifício de um cordeiro? O cordeiro era degolado e depois ele era aberto. Apocalipse 5, 6 diz que Jesus tem essa marca na eternidade, a marca do sacrifício. Aí a gente começa a ter um pouquinho de deslumbre, de entendimento do que é a nossa fé, quando a gente começa a ter de fato a compreensão do que é a cruz de Cristo. E volto a dizer, quando eu disser cruz, lembre-se o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas por que, alguém perguntaria, por que um Deus perfeito, um Deus tão poderoso, teve que fazer algo que parece tão cruento? As pessoas não têm dificuldade de acreditar em Jesus, as pessoas não têm dificuldade de acreditar na história de Jesus, mas quando chegam na cruz, elas ficam horrorizadas. Sabe por quê? Porque elas não entendem que todo tipo de relacionamento que há um prejuízo, alguém tem que assumir o dano. Quando existe uma relação de amor, quando existe uma relação, quando há amor numa relação, amor verdadeiro, não apenas interesseiro, amor que leva em conta a importância da pessoa amada,
E se há algum tipo de prejuízo, de dano, alguém terá que assumir o prejuízo, o dano, para que a relação seja salva. Explico melhor. Você vai na casa de um amigo seu, e você está lá, comeu churrasco, sei lá, uma pizza, alegre, feliz. Você ama o seu amigo te ama. E aí quando você vai sair da casa do seu amigo, o seu carro está com a lanterna quebrada, e você dá ré e não vê que o seu carro está direcionado para o portão da casa do seu amigo. E aí você, displicentemente, é sua responsabilidade, engata a ré do seu carro e sai e derruba o portão, e junto com ele leva a metade do muro. O seu amigo pode chegar para você e dizer: não se preocupe, eu vou fazer 3 orçamentos e eu mando para você, e aí você assume. Ou o seu amigo pode chegar e dizer para você: ei, fica tranquilo, eu resolvo isso. Maravilha, houve o perdão, coisa bonita, mas alguém vai ter que pagar o prejuízo. Alguém vai ter que recolocar o portão, e alguém vai ter que reconstruir o muro. Há um prejuízo que aconteceu. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, houve um prejuízo incalculável no universo. Tudo que foi criado, que estava pendurado no homem, e não se engane, até os anjos. Por isso a Bíblia diz que julgaremos os anjos. Os anjos caídos, é claro, não os fiéis a Deus. Por quê? Porque eles só existem, a Bíblia chama eles de nossos conservos. É o que diz o texto sagrado: tudo que está na terra e no céu vai ser harmonizado, reconciliado por Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que os anjos, eles são ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Por que eles fazem isso? Porque se nós não formos redimidos, eles também deixam de existir, porque Deus não fez os anjos para Ele, como se de alguma coisa necessitasse. Deus fez os anjos para nos servir. E aí, esse prejuízo agora, alguém precisa assumir, mas é um prejuízo incalculável. Não tem a ver com um portão quebrado, um muro arrebentado, tem a ver com a ofensa a um Deus santo, perfeito. Só que lá na eternidade, quando Ele olha para você e te ama, Ele estabelece que Ele vai assumir, que Ele vai tomar sobre si as nossas culpas, que Ele vai carregar as nossas ofensas, e Ele então prepara aquilo que é, porque às vezes a gente fica imaginando a cruz, ai, a dor, ai, meu irmão, eu vou te dizer, e talvez eu te choque pelo que eu vou dizer. Já existiram pessoas que morreram de maneira muito mais cruel do que a crucificação. A crucificação do Senhor Jesus foi até rápida, porque Ele já estava tão machucado, torturaram Ele tanto, que simplesmente morreu
rapidamente. Mas o que faz a diferença não é a morte que ele teve, mas não é a cruz que ele sofreu, é quem morreu naquela cruz. O que aquela cruz representa hoje, em função da pessoa que estava morrendo ali, era o Filho unigênito de Deus, perfeito. Jesus não foi um mártir, Jesus não foi um injustiçado, Jesus foi o sacrifício perfeito de Deus por você e por mim. Jesus, ninguém tirou a vida dele, ele disse: eu a dou de mim mesmo, ninguém a tira, eu tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la, meu Pai me deu este mandamento. Ele se entregou, sabe por quê? Porque esse era o projeto de Deus. Ele disse: eu vim para fazer a obra do meu Pai. Então a cruz não produz apenas salvação, como se isso fosse pouco. Sem a cruz nada existiria. Sem a cruz os pássaros não voariam. Sem a cruz os peixes não nadariam. Sem a cruz o sorriso do seu filho não seria possível, porque Deus sustentou no sacrifício do seu filho toda a criação para dar tempo à humanidade que ele ama de se arrepender. E tudo que acontece agora acontece para você ter conhecimento da cruz, do amor de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo. Tudo que acontece agora acontece para você entender que Deus te amou e que operou uma grande obra de salvação, e que Jesus Cristo assumiu voluntariamente aquela cruz para nos trazer salvação, para nos trazer vida e vida com abundância. Que sem aquela cruz nada existiria. O universo só existe porque há uma cruz instalada na eternidade. A cruz de Cristo, que nos traz eterna salvação. Por isso, quando você olhar para a cruz agora, não pense que você recebeu salvação. Você recebeu tudo pela cruz. A gente só está aqui por causa da cruz. Só a possibilidade de existir o hoje e o amanhã por causa da cruz. O Senhor assumiu o preço da minha e da sua transgressão em Adão. E agora Ele se transformou no vivo e novo caminho para você retornar a Deus. Então, que tal hoje você entregar a sua vida a Jesus? Se ainda não fez, abraçar esse projeto lindo que Deus estabeleceu para você, para sua família. E se você já o fez, louve a Deus, exalte ao Senhor e diga com a canção que foi cantada: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Essa é a mensagem da cruz. Por isso, tudo foi criado nele, por ele e para ele. Nada fora dele foi criado. Jesus é o verbo de Deus, aonde se sacrificou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter tempo de nos arrepender e voltar para Deus. Por isso eu quero orar por você nesta noite, colocar você diante do Senhor, a sua família. Una-se aí, entendam o valor e o tamanho da obra da cruz. Não há salvação sem cruz.
A cruz é central no Evangelho. Aí na sua casa, aqui, vamos orar. Se você já é salvo, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor demonstrado na cruz. Se você não é, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. A cruz existe para que você tenha tempo de voltar ao Pai. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso Pai, aqui estão os meus irmãos que estão nos auxiliando nesta live, nesse culto ao vivo, Senhor, online. E agora eu quero colocar as casas, as famílias, e eu quero primeiro te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado. Não há como te agradecer por tão grande amor e tão grande sacrifício. Senhor, aqueles que estão entregando as suas vidas a Ti, Pai, toma-os em Tuas mãos. Eles estão confessando a Ti como Senhor e Salvador. Toma pelas mãos e os conduz, meu Deus, através do Espírito Santo, para uma nova vida. Que comece a sua vida espiritual agora no fundamento certo, entendendo a cruz de Cristo, que nos proporcionou tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Fica conosco agora e sempre, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, digam graças a Deus.